E aí galera, tudo bom? Estou passando aqui para resolver aquele probleminha que eu coloquei ontem, não é? A questão dizia assim, aumentou 50% e passou a valer 600. Qual era seu valor antes do aumento? Uma questãozinha de porcentagem bem tradicional, que a gente poderia resolver de várias maneiras, inclusive testando as alternativas se fosse realmente uma prova e a gente tivesse essas alternativas para usar, não tem problema nenhum. Então eu vou resolver agora com vocês, desde usando os recursos da álgebra até a solução aritmética mais simples possível, certo? Então uma das maneiras de resolver essa questão seria fazer assim. Qual era o valor no início? Não sei. Vamos chamar de x. Então eu vou ficar aqui x aumentou 50%, então ficou mais 50% de x, resultando em 600. Então, x mais 50% de x é igual a 600. E aí, como 50% de x é 0,5x, x mais meio x é igual a 600, e daí 1,5x é igual a 600, portanto, x é igual a 600 dividido por 1,5, que dá 400, que é a resposta. Claro que nessa passagem daqui para cá, eu escrevi os 50% como sendo 0,5, escrevi na forma decimal, poderia também ter resolvido essa equação, deixando aí na forma de fração, ou colocar 1/2 de x, e aí se eu for colocar de todas as maneiras que me vem à mente agora, eu vou fazer um vídeo aqui com 10 minutos que não tem necessidade. Uma outra maneira seria você lembrar de matemática financeira, que se um determinado valor sofre um aumento de 50%, ou sofre um aumento de uma taxa I qualquer, o valor final, após o aumento de uma taxa I, é igual ao valor inicial vezes 1 mais a taxa. Isso para quem lembra disso, para quem lembra dessa expressão, porque isso aqui é como se fosse V0 mais V0 vezes I. Imagine esse I sendo 50%. Vai ficar 1 vez V0 mais 50% vezes V0. Que é exatamente o que a gente fez aqui em cima, onde o x seria o V0. E aí o valor final seria 600, o valor inicial seria o que a gente quer saber, e a taxa I seria 50%. Para fazer agora usando frações, eu olharia esse 1 como sendo 100%, e aí eu ficaria assim, ó, com 100% mais 50%. Dá 150% de V0 igual a 600. E aí eu vou ficar então com V0 igual a 600 vezes 100, dividido por 150. 600 dividido por 150 dá 4. 4 vezes 100, 400. Tudo bem que eu estou arrodeando, mostrando aí várias saídas. Você poderia também já se ligar que quando algo é aumentado de 50%, esse algo é multiplicado por 1,5, porque ele vai passar a ser 150% do que era, ou seja, 1,5 vezes o que era. Então, você tem um valor menor que vai ser multiplicado por 1,5, resultando num valor maior que é 600. Tá? Aí o que é que você faz? Qual é o número que multiplicado por 1,5 dá 600? Ora, 600 dividido por 1,5. Porque se eu daqui para lá multiplico por 1,5, para voltar eu divido por 1,5. E 600 dividido por 1,5 dá exatamente 400. Além de você poder ter aproveitado essa questão, né, com os valores mais simples que ela forneceu, 50% é um percentual tão bonzinho que a gente sabe que é metade, e podia até ter feito um desenho. Ó, esse valor aqui desse retângulozinho
é o meu valor inicial, é o meu antes. Aí ele foi aumentado de 50%, que eu sei que é metade. Então, imagine eu dividir ao meio aqui e ele vai aumentar do tamanho de uma metade dessa, tá entendendo? Aqui eu tenho duas metades e vai aumentar mais uma metade. Aí vão ficar 3 pedacinhos desse do mesmo tamanho. Se esses 3 pedacinhos, o que era mais o que aumentou, correspondem aos 600, tá? Que foram aqui do final, então cada pedacinho desse é 600 dividido por 3. Então cada pedacinho desse é 200. Consequentemente, esse valor do início aqui é 400. Mas como eu disse, tendo as alternativas, até testando você faz. Pega 300. Se ele fosse o inicial e aumentasse 50%, 50% de 300 é 150. 300 mais 150 dá 450, não é. 400 mais a metade dele, que é 200, vai dar 600, ok, letra B. Mesmo que fosse assim. Só cuidado para não cair na pegadinha, porque quando algo é aumentado de 50%, para você voltar atrás nesse aumento, você não pode pegar o valor maior e tirar dele 50%, porque os 50% foram dados sobre um valor menor, que no caso eram os 400. 50% de 400 é 200, foi para 600. Você não pode tirar 50% de 600 agora. Inclusive podiam perguntar a gente assim, se algo é aumentado de 50%, qual desconto eu devo dar sobre o valor final para voltar ao valor original? Que seria um desconto de 1/3, tá? Porque se ele valia 100, vamos dizer, aqui no caso 400, e passou a ser 600, esse 200 é 1/3 de 600. Então, o desconto que eu deveria dar nos 600 para voltar ao valor inicial não seria de 50%, e sim de 1/3, que é 33,333333%. Tá bom? Ficou meio longo o vídeo porque eu quero aproveitar essas resoluções para fazer revisõezinhas aí dentro do tema. Da desculpa que a questão dá, a gente aproveita e faz uma pequena revisão, beleza? Então, um grande abraço, pessoal. Curtam aí, comentem, compartilhem.